Eu sou Ana Cristina e, assim como a maioria das pessoas, busquei facilidade na minha vida há alguns anos atrás. Bom, tudo começou quando a minha mãe ainda estava grávida. Meu pai tinha uma amante e essa amante queria porque queria, né, no caso, separar meu pai da minha mãe. E minha mãe estava grávida de mim. E nesse período, essa amante, ela fez de tudo, ela era espírita. Minha mãe também era chamada mãe de santo. E essa amante, ela fez vários trabalhos, segundo a minha mãe conta, que queria porque queria que minha mãe perdesse, né, no caso a gravidez. No caso a minha gravidez, a minha gestação. Bom, e minha mãe lutava de um lado e ela lutava de outro, enfim. Vivi uma vida infernal, desde pequena, já com muitas brigas dentro de casa. Meus pais brigavam muito por consequência dessa amante, por consequência também dela servir aos espíritos. Então ela bebia demais também e era aquele tormento dentro de casa, uma miséria sem igual. Bom, daí eu cresci e antigamente, era os pais que escolhiam, né, os companheiros para as filhas, e escolheram, no caso, né, o pai dos meus filhos. Nesse período, aí me casei, e nesse período o pai dos meus filhos começou a frequentar também o centro espírita. E depois de uns 6 meses assim, eu fiquei com ciúme de uma chamada irmã de santo dele, que tinha nesse centro, que também queria ficar com ele, né, na época, queria acabar com o casamento, aquela coisa toda. E eu, por ciúme, acabei entrando também para o espiritismo. Bom, daí acabou de completar toda a desgraça da minha vida. Nesse período que eu fiquei nesse centro espírita, mais ou menos quase 12 anos, 11 anos e pouco, foi um período muito ruim foi o pior período da minha vida. O período onde veio as traições, eu comecei a trair, né, na época, o meu esposo, que na época ele era meu esposo. Ele também começou a me trair, nós brigávamos demais, era uma vida totalmente destruída. E eu não entendia, né, para mim o que eu estava fazendo era certo, até porque as entidades faziam eu acreditar nisso. E eu era assim tão apegada às entidades, tão ali, sabe, tão firme com as entidades, que até na rua, quando eu andava, passava assim nas encruzilhadas, e eu pensasse que eu estava sozinha, se achava que eu estava sozinha, eu chamava eles: não, olha, você que está aí, o Maria Padilha, o Malandrinho, a entidade que viesse na minha mente naquele momento, eu pedia para me acompanhar nos lugares. E com isso, na sociedade, eu passei a não ter muito crédito, porque as mulheres casadas, elas já não ficavam mais próximas de mim, ficavam com receio, né, de eu tomar os maridos delas, porque naquela época eu não tinha esse negócio, o homem é casado e eu não vou tentar ficar com ele. Não. Se eu cismasse com um determinado homem, eu ia até conseguir aquele homem. E eu conseguia não. As entidades, né, faziam de tudo e eu sempre estava com aquela pessoa que eu desejava. Porém, e nesse período também, eu adquiri muitas doenças, fiz 4 cirurgias na época, só vivia doente, brigava muito dentro de casa com o pai dos meus filhos. A entidade realmente, ela me dava assim, na parte financeira, quer dizer, me enganava, porque a gente pensa que está bem e na realidade a gente não está nada bem. Eu tinha recursos financeiros assim grandiosos, quando eu saía era com muito dinheiro, eles me ofereciam assim luxo, uma vida de luxo. Eu fui tipo de dona de casa que eu não sabia o que era varrer uma casa, porque eu sempre tive pessoas para fazer para mim. Quando saía, eu saía para bancar os amigos, para bancar as famílias, os familiares, eles eram assim bem próximos da gente, porque sabia que a nossa casa, ali eles iam encontrar os bens materiais. Porém, não havia felicidade nenhuma, nós não tínhamos diálogo, nós não tínhamos uma vida íntima, feliz.
quando chegava a noite que nós íamos deitar, que eu ia deitar e a minha mente ficava atormentada, eu via vultos, eu via vozes, mas eu não entendia nada o que significava aquilo. Para mim, na ocasião, era algo normal. E como que eu saí, como que eu busquei a verdadeira felicidade? Bom, teve um período que eu já casada com os meus filhos, morando com o pai dos meus filhos, e eu gostei muito de um rapaz. Só que esse rapaz, ele era casado e a esposa dele era evangélica. Mas até então, para mim, na época, era só uma crente. E eu, como eu tinha assim uma intimidade muito grande com as entidades, eu achava o quê? Eu vou ficar com aquele homem já é meu, eu gostei dele, eu quero ele para mim. Teve um período que eu fiz, teve um dia que eu fiz, parece que 3 ou 4 trabalhos, cheguei a fazer 3 ou 4 trabalhos para ele. E ele realmente, ele ficou até um determinado período comigo, mas ele só ficava, não me demonstrava amor, não me demonstrava carinho. A sensação assim que eu tinha na ocasião é que ele estava ali forçado. Hoje eu entendo que realmente ele estava forçado, mas naquela época eu não entendia o porquê. Ele se sentia incomodado do meu lado e eu gostava muito dele. E era casado. E o que acontece? Hoje eu entendo que na época a esposa dessa pessoa recorria a quem? Ao verdadeiro Deus, o Deus que livra, o Deus que liberta, o Deus que cura. E eu simplesmente estava recorrendo a um Deus morto, a um Deus derrotado. Mas quando aconteceu esse período que eu conheci esse rapaz e que lutei muitos anos, sofri por ele, tinha dia que eu queria me matar. Quando eu não via esse rapaz, eu ficava desesperada. Teve um momento que eu tentei até que esse rapaz chegou um dia para mim e falou, olha, o Cris, ele me chamava de Cris. Eu até gosto de você, mas eu amo a minha esposa e a partir de hoje a gente não se encontra mais. E foi aí que caiu a minha ficha, aí caiu o meu chão, na verdade. E eu fiquei pensando, eu recorri a praticamente todas as entidades, né, porque eu era o tipo de espírita que tudo que eu fazia para eles era do melhor. Quando se tocava de comprar as vestes, era o melhor tecido. Já cheguei a roubar, sim, cheguei a roubar para comprar as louças, aquelas taças, aquelas coisas caras. Cheguei a roubar para poder dar o luxo que eu, na ocasião, queria dar a eles. Eu lembro que eu trabalhava numa determinada firma e isso foi numa quarta-feira. E num sábado teria a sessão lá, né, o chamado toque lá. E nesse dia, eu não tinha dinheiro não tinha dinheiro ali no momento, mas eu tinha que sair dali do serviço e eu tinha que comprar um tecido para pombagira cigana. E ali na minha mente, ali, parecia não, eu creio, até que naquela ocasião ela mesma estava falando comigo, eu não quero qualquer tecido, eu quero um tecido bom. E no bairro, na época que eu morava, não tinha loja que tinha um tecido tão caro que eu pudesse assim presentear, né, a tal então entidade. E eu lembro que eu fui numa cidade, numa cidade vizinha, para achar uma loja onde tivesse os tecidos mais caros. E ali eu comprei aquele tecido da pombagira. E eu lembro que eu vim para casa tão feliz, mas tão feliz, que quando eu cheguei até ela, né, para poder, né, presenteá-la, né, naquele altar, porque nessa época, lá naquele terreiro, cada entidade do chamado Filho de Santo tinha ali o seu cantinho. E quando eu cheguei para colocar o tecido, assim,
para esperar o momento, né, para poder entregar, para fazer aquelas vestes, tudo aquela coisa toda. E eu lembro que a vela caiu em cima do tecido e o tecido queimou e eu não entendi nada na ocasião. Aí depois, a Cambone do local, ela veio até mim e falou que a entidade não aceitou, que o tecido ainda estava barato e foi o meu tudo eu roubei na firma naquele dia para comprar aquele tecido e ela ainda não aceitou, falou que estava muito barato. Então, assim, tudo que eu dava para eles era do mais caro, era do melhor. Se eu tivesse que roubar, eu não pensava duas vezes. E quando aconteceu esse episódio do rapaz me deixar, aí na hora ali eu fiquei pensando, eu faço de tudo por eles, eu procuro dar o melhor para eles e agora eu quero somente um homem e eles não querem me dar? E eu não entendia que a esposa do rapaz buscava o Deus vivo. E ali me deu uma revolta tão grande que eu falei comigo mesma, a partir de hoje eu não faço mais nada no barracão. E eu fiquei naquela rebeldia, já não ia mais para as sessões, e vinha recados que iam me matar, que iam quebrar minha perna, que ia matar meus filhos. Eu recebi vários recados assim como se diz, de afronta, assim, para me amedrontar. Mas eu lembro que teve 3 dias depois eu recebi uma visita de um grupo de igreja. E ali naquela visita eu contei, né, essa história, contei minha vida, contei tudo, contei que eu estava muito desmotivada e que não acreditava em mais nada e tal. E eu lembro que uma senhora nesse grupo, ela pegou e falou para mim assim, olha, dona Ana Cristina, o Deus que eu sirvo, ele vai mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua história, porque eu vivi algo parecido com o da senhora e ele mudou a minha vida. E dali do nada, eu lembro que eu comecei a chorar, eu comecei a tremer, eu sei lá o que eu estava sentindo, mas era o próprio Espírito Santo já me mostrando, né, que minha vida a partir daquele momento já teria uma grande mudança. E ali eu lembro que ela me fez uma oração, aí eu perdi o sentido, depois de algum tempo provavelmente eu manifestei. Depois de algum tempo ela conversou muito comigo e eu marquei, né, com ela para poder estar na igreja e tal. E numa terça-feira, meu primeiro dia na igreja foi numa terça-feira, que essa visita que ela fez foi num domingo. Aí eu lembro que eu marquei com ela para ir numa terça-feira. E quando eu cheguei lá, tinha um homem lá no altar, lá falando, né, que no caso, hoje eu entendo que era o pastor, naquela época era um homem. E eu lembro que ele falou minha vida todinha ali, e ele falava coisas que tinham acontecido comigo, e eu não entendia. E eu até, na época, eu fiquei até um pouco assim, meio com raiva da senhora, porque eu falava, essa senhora falou minha vida pro pastor, eu confiei nela, ela falou minha vida pro pastor. E eu lembro que esse pastor, ele desceu, aí ele veio direto, ele não orou ninguém, eu tava lá no finalzinho, eu lembro que eu tava até com um shortinho, e ele veio me orar, mas eu tava ali com tanta raiva dela ter falado a minha vida para ele, eu não entendia que era o próprio Espírito Santo já cuidando da minha vida. E ele veio me orar, eu lembro que ele me orou, aí eu tava de olhos abertos, do nada assim, me deu vontade de fechar os olhos, ele orando, e eu com os olhos abertos, mas do nada eu fechei os olhos. Quando eu lembro que quando eu dei por si, eu já tinha manifestado, segundo o que a dona e o pastor me passaram, eu fiquei muito tempo manifestada e o diabo, a entidade, né, tinha falado para ele que eles não iam conseguir libertar minha alma, que minha alma já era deles, aquela coisa toda, e o pastor ali lutando. E eu lembro que o pastor me acompanhou toda a trajetória, todo o período que ele ficou naquela igreja. Ele e essa senhora cuidaram de mim intensamente. E eu lembro que
Na quarta-feira eu estava na igreja, na quinta eu estava na igreja, na sexta eu estava na igreja. Bom, resumindo, hoje eu conheço Deus vivo, o Deus que realmente cura, o Deus que liberta, o Deus da salvação. E eu falo para você que ainda não conhece esse Deus, não custa nada você dar uma oportunidade para Deus fazer a obra na sua vida, porque um dia eu estive aí onde você está agora, sofrendo, passando por lutas, passando por tudo que é de ruim desse mundo. Mas eu coloquei dentro de mim que eu queria uma nova mudança, eu queria uma nova vida. Eu dei oportunidade de Deus trabalhar na minha vida e hoje eu conheço esse grande Deus. Hoje eu tenho uma família abençoada, tenho um esposo maravilhoso, tenho filhos maravilhosos, todos na presença do nosso Deus. E a minha vida financeira não me falta nada, não tenho mais aquela insônia que eu tinha, aquele nervosismo. Hoje eu sou uma pessoa calma, durmo em paz. Às vezes, se eu não vigiar, até perco a hora de ir para a igreja, de tanta paz que tenho no meu lar. E é o que eu falo para vocês: se você passa por lutas, passa por dificuldades, se você tem sofrido nesse mundo, busque esse Deus vivo, porque esse Deus é o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que traz a paz, que traz a alegria, que restaura a família, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês abundantemente.